Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Sou o pastor Edson Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Hoje é o início do Tríduo Pascal. Hoje celebramos a Páscoa da Ceia. Amanhã celebraremos a Páscoa da Morte. E sábado à noite celebraremos a Páscoa da Ressurreição. Chama-se Tríduo Pascal. O centro do ano cristão, o centro da liturgia cristã é o Tríduo Pascal. É a morte e ressurreição do Senhor. Que esse dia seja santo, especial, de oração, de jejum, um dia abençoado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que passou. Muito obrigado, Deus, por esse santo dia. Como é bom estar, Pai, vivendo mais um Tríduo Pascal. Como é bom estar olhando para a cruz de Cristo, para o túmulo vazio. Como é bom, ó Deus amado, ter essa caminhada espiritual, esse retiro da Semana Santa, retiro do Tríduo Pascal. Deus, muito obrigado, Deus, pela bênção de estar na Tua presença. Nos dê um dia de paz, de graça e de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Francine, Lúcia, Tereza Pereira, Ione, Sandra Carvalho, Neia Cias. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão com a gente aqui, não é? Nossa irmã Neia, Lúcia Polar, Josiane Agar, que alegria! Marisa, Amélia, sejam bem-vindos, Erli, glória a Deus. Maria Lúcia Daniel, Nancy de Oliveira, é uma alegria tê-los aqui. Amado Reinaldo, Deus te abençoe, Reinaldo, que bênção estarmos juntos. Reinaldo Pereira, glória a Deus por isso, uma alegria estarmos juntos nesta manhã tão especial de Quinta-feira Santa. Nosso irmão Paulo César Muniz tem Hermes, lá de Petrópolis, meu cunhado, Lília Melo, uma alegria, Ione, uma bênção de Deus estarmos juntos essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em João 13, de 1 a 5. João 13, de 1 a 5. Vamos ler com carinho essa palavra do início do Tríduo Pascal da Quinta-feira Santa. Amém? Diz assim, João 13, do 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, vai compreender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca me lavará os pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu:
Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre de Senhor e fazem o bem porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão especial que é a Semana Santa e o Tríduo Pascal. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, antes de comentar o Evangelho, eu quero falar sobre três coisas. Primeiro, sobre o que aconteceu hoje com o Senhor Jesus. Hoje, o Senhor Jesus, durante o dia, pediu os seus discípulos para prepararem a ceia da Páscoa, que foi tomada à noite, a Páscoa judaica. A Páscoa judaica de Jesus tinha cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, taças de vinho, a bacia com água salgada, salsa, uma pasta feita de maçã, figos, uva, ovos. Tinha ovos também, a tradição dos ovos é uma tradição judaica, né? Essa era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica que lembra a saída do povo do Egito, lembra a 10ª praga, a matança dos primogênitos e a saída do povo, a libertação do povo do Egito. Então, hoje Jesus celebra a sua Páscoa judaica. Depois que Jesus celebra a Páscoa judaica, Jesus coloca a mão na mesa, pega um pedaço, pega um pão, coloca na mão na mesa, pega o último cálice, e Jesus então irá celebrar o ritual da ceia do Senhor, a Eucaristia. O rito da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, ou da Eucaristia, ele é instituído na Quinta-feira Santa. Jesus, depois que ele toma a Páscoa, na noite da Quinta-feira Santa, ele acaba de comer o cordeiro, acaba de tomar o vinho, acaba de ter toda aquela sua experiência judaica. Jesus então coloca a mão, pega um pão, coloca a mão, pega um cálice de vinho e ele institui a Eucaristia, a Santa Ceia, que será memória do que ele fará, que é a sua morte na cruz. Não é? E é interessante, irmãos e irmãs, que depois dessa ceia, Jesus canta um hino e vai para um horto, aos pés do Monte das Oliveiras. Esse horto chama-se Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa prensa. Prensa para esmagar a azeitona. Ali Jesus ora. Ali os discípulos não conseguem vigiar 3 horas com Jesus de oração. Eles dormem. Jesus acorda eles 3 vezes. Na oração de Jesus ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade sem a sua. Ali Jesus ora e desce da fronte dele gotas de sangue. Ali o Senhor Jesus é traído por Judas. Judas sabe o local secreto de oração de Jesus. Judas é acompanhado pelos soldados do templo, do sumo sacerdote Caifás. Judas então se aproxima de Jesus, beija Jesus. Os soldados, com esse sinal, prendem o Senhor Jesus
e levam o Senhor Jesus para o Sinédrio. Alguns evangelhos dizem que à noite o Sinédrio se reuniu, e outro evangelho diz que mais de manhã o Sinédrio se reuniu. Então, essa noite, esse dia, tem isso tudo, né? Lógico, antes da Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos, depois toma a sua Páscoa, depois institui a Santa Ceia, depois é preso no jardim do Getsemane. Do lado do Monte Sião está o cenáculo, onde ele tomou a Santa Ceia. Quase do outro lado, no meio da cidade, na parte de baixo, está o horto do Getsemane. Então, hoje, a gente vai com Jesus até o cenáculo tomar a ceia, depois a gente vai com Jesus até o horto do Getsemane. Essa é a espiritualidade da Quinta-feira Santa. Segunda coisa que eu quero falar é como a igreja vive, ou como a igreja sempre viveu essa Quinta-feira Santa. Nós temos um livro muito bom, publicado pela Assembleia de Deus, Semana Santa, Origens e Significado, do grande historiador Justo Gonzalez, que é um metodista. Você aqui fica por dentro de tudo que a igreja primitiva fazia com esse dia de Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo da Páscoa, Quaresma, Domingo de Ramos, muito especial. E nós sabemos que a igreja antiga, a igreja clássica, a igreja medieval, ainda é acompanhado pela igreja anglicana, pela igreja católica, por muitas igrejas ortodoxas no mundo inteiro. Quinta-feira é um dia muito complexo. É chamado o dia da liturgia mais complexa. De manhã, a igreja se reúne para consagrar todos os óleos que vão ser usados durante o ano. Não é? Os óleos que nós usamos lá no altar da igreja para ungir os enfermos, os óleos que ungiam aqueles que eram batizados, aqueles que faziam a confirmação, não é, da sua profissão de fé. Então, esse óleo que é usado no altar da igreja, ele era consagrado na Quinta-feira Santa de manhã. Quinta-feira Santa também era o dia de todos os sacerdotes, todos os pastores, todos os presbíteros, todos os bispos renovarem os votos sacerdotais. Porque foi nesse dia que o Senhor institui a ceia, nesse dia que o Senhor, como Deus, como mestre, ele lava os pés dos discípulos, dando o exemplo sacerdotal. Então, hoje também era o dia de todos os homens e mulheres de Deus renovarem os seus votos sacerdotais. Hoje também, no culto da noite, né, na oração das vésperas, é o dia que a igreja tem que estar muito enfeitada. Muitas flores, flores brancas, flores amarelas, né? O altar pode estar todo branco, pode estar também com tecidos amarelos. É uma alegria muito grande. Pede-se símbolos judaicos na mesa para lembrar que Jesus celebrou a sua Páscoa. Foi a última refeição de Jesus, foi o último jantar de Jesus, foi o último momento que Jesus come antes da sua morte e da sua ressurreição, né? Então a mesa do altar, a igreja tem que estar muito linda, muito florida, muito alegre. É um culto de muita alegria pela Páscoa de Jesus. Então é um culto que lembra a Páscoa judaica de Jesus Cristo. Esse culto também, a igreja celebrava a reconciliação dos penitentes. Aqueles que estavam afastados da igreja e que queriam voltar à comunhão da igreja, faziam todo o jejum quaresmal, da quinta-feira, da quarta-feira santa, recebendo as cinzas até a quinta-feira santa, quando eles eram readmitidos à comunhão da igreja, então poderiam participar da Santa Ceia. Durante todo esse período, na hora da ceia do Senhor, eles se retiravam da igreja,
porque não participavam, não estavam em comunhão com a igreja, né? Na hora da ceia do Senhor, eles iam embora, né? Mas na quinta-feira santa, não. Quinta-feira eles eram recebidos, reconciliados e podiam voltar de novo. Na liturgia da quinta-feira santa também, é o dia que lembramos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, ou seja, o verdadeiro Corpus Christi é na quinta-feira santa, quando Jesus institui a Eucaristia, o sacramento, nós metodistas chamamos de sacramento da ceia do Senhor. É um dia muito forte, muito espiritual, onde nós celebramos a ceia como Jesus celebrou pela primeira vez. É nesse dia também que a igreja, de uma forma litúrgica, mais voltada para um teatro, né? A igreja vai estar lavando os pés dos discípulos. Então, nesse dia de lava-pés, normalmente o pastor escolhe 12 pessoas da comunidade, pessoas que já frequentam o culto de quinta-feira, e essas pessoas sentam e o pastor lava os pés um do outro, repetindo o gesto de Jesus. E o culto termina, a igreja no escuro, a igreja indo para o Getsêmani, a igreja passando em vigília de oração, a igreja indo para a sua casa para poder lá continuar refletindo sobre a morte do Senhor. Então, Tríduo Pascal, por quê? É o primeiro dia do Tríduo. Chama-se Páscoa da Ceia. Amanhã é o segundo dia do Tríduo. Chama-se Páscoa da Morte. E sábado, o terceiro dia do Tríduo, Páscoa da Ressurreição à noite. Amém? E a terceira coisa que eu quero falar são os textos de hoje, né? O primeiro texto de hoje é o Êxodo 12, de 1 a 8, 11 a 14, que fala da instituição da Páscoa, não é? Quando Deus institui a Páscoa, depois o povo sai do Egito, depois o povo celebra a Páscoa todos os anos. A mesma coisa Jesus fez. Ele institui a Santa Ceia, depois ele morre, depois a igreja toda semana passa a tomar a ceia do Senhor, não é? A segunda leitura é o Salmo 116, que fala do cálice da salvação. A terceira que é o Salmo responsorial, né? A segunda leitura é 1 Coríntios 11, 23 a 26, onde Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Onde o apóstolo Paulo diz no 23, todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E o evangelho de hoje é João 13, de 1 a 15. E esse evangelho é muito rico. O contexto dele é nessa ceia, dessa noite da quinta-feira santa, não é? É interessante, no versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nunca parou de amar os seus discípulos. Ele ama os seus discípulos até a morte, até a cruz, até o sofrimento. Josiane, ele ama o Senhor até o fim. O Senhor nos ama até o fim, não é? Tendo amado, chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, chegando a sua hora da sua morte, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é isso, Eloned, que acontece com a nossa vida, Diná. Deus nos ama até o fim. Nunca vai acontecer nenhum momento que Deus vai nos amar pouco. Ele nos ama e ponto. Não existe como ele amar menos nem amar mais. Ele nos ama completamente. É um amor inteiro, é um amor perfeito. E ele amou os seus discípulos até o fim, Nancy. Ele te ama até o fim. Guarda isso. Não sei se você está tendo um dia bom, um dia ruim, mas uma coisa eu sei: Deus te ama até o fim. Aleluia. Saiba disso.
Ele te ama até o fim. Você é amado para sempre pelo Senhor, Maria Regina e Carlos. Glória a Deus por isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, né? Ou seja, apesar da dor, do tormento, do sofrimento da cruz, Alex, Jesus tinha no seu coração a certeza que tudo estava no controle do Pai. Ele sabia, aleluia, olha, ele mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, né? Ele sabia que tinha confiado no Pai, tudo foi confiado nas mãos dos pais. Ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, Jesus sabia, olha, eu sei de toda essa dor, mas eu sei que eu confiei tudo na mão do Pai, eu sei que eu vim do Pai, eu sei que eu vou voltar para o Pai. Ou seja, ele tinha consciência de si próprio, enquanto Deus. Ele tinha consciência que tudo estava confiado na mão do Pai, ele tinha consciência que ele tinha vindo do Pai, que ele voltava para o Pai, ele tinha consciência de quem ele era. Querido, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é imagem e semelhança de Deus. Tenha consciência de quem você é para Deus. Você é amado por Deus. Você é mais importante do que tudo. Por isso vale a pena o caminho da santidade. Vale a pena o caminho da renúncia. Vale a pena caminhar com Cristo, tomar a cruz e seguir o Senhor, sabendo da sua identidade. Você não é um sofrido, você não é um coitadinho, você não é um miserável, você não é um marginal. Você está no coração sagrado de Jesus. Jesus te ama. Tenha essa consciência em nome de Jesus. Versículo 4. Levantando-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Gente, quem fazia isso era o escravo. Então, se a Páscoa fosse feita numa casa onde tinha um escravo ou um empregado, não é? Muitas vezes existiam os escravos e existiam os empregados. Era o empregado que fazia isso. Ele pegava, colocava, não é, aquele avental, fazia da toalha um avental, ele cingia o corpo, botava a toalha como se fosse um cinto e ia lavar os pés das pessoas que chegavam, não é? Essa tradição de lavar os pés ou lavar as mãos é uma tradição seguida até hoje em Israel pelos judeus, não é? Mas quem fazia isso, quem lavava os pés dos outros, era o escravo ou o empregado. No caso ali, a mesa está em forma de U. Como não tinha escravo nem empregado, quem teria que lavar os pés é quem estava na ponta da mesa. Imagina uma mesa em forma de U. Quem estava na ponta da mesa que deveria lavar os pés, né? E quem estava na ponta da mesa era Pedro. Por isso que Pedro estranha a atitude de Jesus, né? Então o Senhor pega a toalha e cingiu-se com ela. Inclusive na tradição litúrgica da igreja, né, eu em alguns cultos, eu uso uma estola, né? Essa estola, além de lembrar do talit judaico de oração, né, ele também lembra dessa toalha cingida por Jesus. Quando a gente usa essa estola sacerdotal, significa que nós estamos para servir a igreja, servir a comunidade, servir as pessoas. Essa estola não é ostentação de poder eclesiástico. Essa estola é a toalha do serviço, é a toalha do servo, do escravo. Por isso que o pastor tem que ser servo de Deus e servo de todos. Amém? E essa estola não ostenta poder. Essa estola significa a autoridade para servir, a autoridade para lavar os teus pés, a autoridade para caminhar contigo a segunda milha, a autoridade para estar orando por você, a autoridade para estar fazendo o evangelho do dia todo dia por você. Isso que significa aquela estola, não é? Fala dessa toalha que Jesus se cinge. Versículo 5.
Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e enxugá-lo com a toalha que estava cingido. Então ele lava os pés dos discípulos, com essa toalha que ele está cingido, ele vai secando. Jesus está fazendo o gesto que o escravo faz, que o empregado faz. Se não tiver escravo nem empregado, Jesus está fazendo o gesto daquele que está na ponta da mesa. É um gesto de humildade, querido. Olha, eu quero poder, eu quero ser elogiado, eu quero ser querido, eu quero os principais cargos, né? Jesus ensina que acima de tudo, Ele quer que a gente lave os pés um dos outros, não é? Lavar os pés era um serviço humilhante. Enquanto eu estou lá comendo a maçã, a uva, tomando cálice de vinho, enquanto eu estou lá com pães asmos, com suco de uva, o escravo vai lá lavar meu pé. Isso é um trabalho humilhante. Quantas vezes, querido, nós não queremos nos humilhar pedindo perdão ao irmão que nós ofendemos. Nós não queremos nos humilhar fazendo um serviço simples da igreja. Nós não queremos humilhar, muitas vezes tendo que abrir a igreja e fechar a igreja. Nós não queremos se humilhar pedindo perdão, se reconciliando, indo à casa do Senhor, cuidando daqueles que ninguém cuida. Amado, Jesus sendo Deus, sendo o Verbo encarnado, sendo Filho de Deus, sendo Deus conosco, Ele desce até os nossos pés para lavar os nossos pés. Amado, essa é a vontade de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, te exaltará. O único caminho da exaltação é a humilhação. É se humilhar. Se humilhar. Né? É fantástico. Ao invés de deixar a pessoa te humilhar, antes da pessoa te humilhar, você já se humilha. Não é? E aí a palavra de Deus diz: em seguida, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés do discípulo e enxugá-la com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, e esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Era Pedro que estava na ponta, ele que teria que lavar, olha. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, vai compreender depois. Gente, pega esse versículo 7, copia esse versículo no computador, copia esse versículo na mão, não é? Se você tem aquele aparelhinho para escrever assim com fogo, né? Pirógrafo, escreve esse versículo. Escreve esse versículo, põe na sua geladeira, põe no fogão, põe onde você quiser. Essa palavra tem que condicionar a nossa mente. Jesus diz: o que eu faço você não compreende agora, vai compreender depois. Aquieta o teu coração. Deus está trabalhando na nossa vida, ainda que a gente não compreenda. Amado, você não foi chamado para compreender Deus, para compreender a vontade de Deus. Você foi chamado para aceitar a vontade de Deus, para descansar na vontade de Deus, para encontrar paz na vontade de Deus. Esse é o caminho do Senhor para a sua vida. Encontrar paz na vontade de Deus, descansar na vontade de Deus. O que Deus está fazendo hoje você não compreende. Compreenderás depois. Isso é um segredo espiritual. Ó Senhor, estou vivendo uma situação tão difícil na minha vida, estou vivendo um fardo tão grande, está uma situação tão difícil comigo. Eu estou confiando em Deus, já entreguei minha causa na mão de Deus, eu estou vivendo a santidade, eu estou no caminho da fé e da obediência, mas o fardo está grande. Saiba de uma coisa, Jesus está dizendo para você: o que eu faço você não compreende agora, vai compreender depois. Descansa no Senhor,
Confia no Senhor e descansa no Senhor, porque o Senhor vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Não é? Pedro achava isso um absurdo. Pedro achava um absurdo Jesus ter falado na cruz, do sofrimento, da dor. E agora Pedro acha um absurdo Jesus lavar os seus pés. Nunca lavará os meus pés. Amado, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus dar a última palavra. Deixa Deus tirar, deixa Deus colocar, não é? Deixa Deus agir. Ele é o Senhor. Nós somos apenas servos. Pedro faz uma ousadia pecaminosa. Nunca lavará os meus pés. Aí Jesus também é forte com ele. O que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não passar por aí e lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Jesus está dizendo assim: estou te excluindo do grupo. Sabia, gente? Se eu não lavar o teu pé, eu estou te excluindo desse colégio apostólico. Você não tem parte comigo, não tem nada a ver comigo. Deixa eu fazer o que tem que ser feito. Tem gente que fica ordenando o que Deus tem que fazer, né? Fica querendo tirar Deus da rota, Deus do plano, Deus do projeto. Não é? E Jesus falou: se eu não puder ser Deus na sua vida, se eu não puder fazer o que eu quero contigo, então você não tem parte comigo. Está excluído do grupo. Olha que coisa, gente, muito forte, né? Pedro sente tanto arrepio no corpo, ele ouviu a bobagem que ele fez, César, que ele pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele quis fazer uma graça, né? Já que ele seria excluído do grupo, falou: não, então já que é para ter parte contigo, o pé não. O pé, a mão, a cabeça também pode. Eu vou mergulhar dentro dessa bacia. Aí o Pedro fez uma graça, né? Aí Jesus diz assim: Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Presta atenção, os discípulos estavam limpos pela palavra, mas precisavam lavar os pés. Olha que coisa interessante. Não precisava lavar as mãos, não precisava lavar a cabeça, já estavam limpos pela palavra, limpos espiritualmente, mas precisavam lavar os pés. Nossos pés sempre pegam poeiras, nossos pés sempre estão sujos. Amado, na nossa vida espiritual é assim. Todo culto nós precisamos do momento da confissão. Eu lamento muito, falando da minha realidade metodista, tá? Eu lamento muito que muitas igrejas metodistas não têm mais um momento de confissão. Não é? E é fantástico isso, amado. O momento que eu posso lavar os meus pés, o momento que eu posso pedir que o Senhor, venha curar minha vida. Eles já estavam limpos, mas precisavam ter os pés lavados. Sempre nós precisamos lavar os nossos pés, espiritualmente falando, gente. Isso é muito forte. É uma palavra tremenda. Amém, Renata? Renata do Gabriel. Olha que coisa. Depois, versículo 12, de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Né? Lembra, Jesus, antes de lavar os pés, ele tira o casaco de cima. Né? Ele tirou o casaco de cima. Esse mês ainda é frio lá em Israel, né? A Páscoa geralmente é o início da primavera, mas ainda é frio. Então ele tira aquela parte de cima, lava, põe novamente a parte de cima, né? E ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? Não é? Jesus está dizendo assim para a gente: você compreende o que eu estou fazendo na sua vida? Você compreende o que eu fiz hoje? Vocês compreendem o que eu fiz lavando os pés de vocês? Aí Jesus vai ensinar o grande ensino da Semana Santa. Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu sou. Jesus é mestre
Jesus é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também você tem que lavar os pés um dos outros. Eu lavei os pés de vocês. Agora vocês têm que lavar os pés um dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Amados irmãos e irmãs, que coisa! Ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, porque lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Amados, não existe outra saída. Não existe. Nós precisamos lavar os pés um dos outros. E isso, irmãos e irmãs, não se trata de ter um monte de bacia na igreja e lavar os pés da pessoa. Não é isso. É o exemplo da humildade, do serviço, do perdão. Amado, não existe isso. Olha, nunca mais vou te cumprimentar. Nunca mais vou dirigir a palavra para você. Nunca mais vou te saudar. Nunca mais vou te perdoar. Querido, o Senhor nos deu o exemplo e nós precisamos lavar os pés um dos outros. Isso não é opcional. Lembro até hoje um pastor muito amado de 71 anos, que ele tinha uma pequena congregação. E essa pequena congregação tinha o nome de uma outra igreja grande. Só que tem que ele tinha conseguido a autorização da sede dessa igreja, que era dona das duas, de São Paulo. Mas o pastor da igreja grande encontrou com ele na rua e humilhou muito ele. E brigou com ele, chamou a atenção dele. Você não podia ter aberto uma outra igreja no mesmo nome que a minha, mesmo tendo autorização da sede regional, que era a mesma denominação. Mesma denominação. E o pastor que abriu estava na razão, né? Ele tinha autorização regional para abrir sua congregação. E brigou muito com ele. E eu lembro que ele também respondeu, falou, não, estou debaixo de razão, estou certo, e foi embora. E ele depois virou para mim, já era um senhor de 70 anos. E ele falou assim, aquele doce pastor, falou assim para mim, pastor Edson, era um garoto, Edson, eu estou disposto a ir lá naquele pastor lavar os pés dele. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, a gente tem que sempre ter o coração. Pensa numa pessoa, num homem, numa mulher, muito difícil de ser amado. Pense. Num servo de Deus, num crente, num membro da sua igreja, muito difícil de ser amado. Ainda assim, nós temos que lavar os pés um dos outros. Jesus deu o exemplo. Não é opcional. Não é um modelo opcional. É obrigatório. Eu tenho que lavar o pé do meu irmão e da minha irmã. Eu tenho que ter esse gesto de humildade, gesto de serviço, gesto de amor. Amém? Que nessa quinta-feira santa eu possa olhar para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro pascal daquela Páscoa judaica é o próprio Jesus. O verdadeiro Cordeiro pascal não é aquele cordeiro assado que estava na mesa hoje à noite. O verdadeiro Cordeiro pascal é Jesus Cristo. E esse Cordeiro pascal olha para você e diz, lave o pé do seu irmão. Lave o pé daquela pessoa difícil.
Lave o pé daquela pessoa difícil. Lave o pé do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho tão lindo dessa manhã. Deus, nos abençoe, Deus, para vivermos esse dia. É um dia de oração, é um dia de silêncio, é um dia de jejum, é um dia de contemplação da ceia do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque hoje o Senhor tomou sua Páscoa judaica e hoje o Senhor celebrou a Santa Ceia. Muito obrigado, Pai, por essa quinta-feira santa, toda especial que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidar você para o culto do Lava-Pés. Hoje, 19h30, nós vamos ter o culto da Quinta-feira Santa, com a pregação desse evangelho, de todos esses textos. Eu que vou estar pregando hoje à noite. Quero que você esteja comigo, 19h30, você que está em Friburgo, você que não está e pode, entre no meu Facebook, 19h30. Vai ser um culto muito solene. Depois da pregação, nós vamos ter 12 pessoas que eu vou estar lavando os pés, depois da pregação. E também depois nós vamos tomar a ceia do Senhor, a Eucaristia. Se você está em casa, não pode estar com a gente, não mora em Friburgo e quer tomar a Eucaristia com a gente, prepara o pão, prepara a tua mesa. Mas a mesa da quinta-feira tem que ser florida, tem que ter flores, tem que ter alegria. Se você na tua casa tem um menorá, não é? É um símbolo judaico. Nesse dia, a liturgia pede isso, para a gente lembrar da Páscoa judaica do Senhor. Que dia maravilhoso, quinta-feira santa. Primeiro dia do tríduo pascal. Amém? Vai ser muito especial esse dia e essa noite. Em nome de Jesus Cristo. E amanhã, 15h, é o encontro com a cruz de Cristo. É o culto da morte do Senhor. É a solenidade que faz lembrança do Cristo crucificado e morto pela nossa salvação. 15h é um culto lindo, um culto silencioso, um culto bem espiritual, muito delicioso mesmo. É um momento do nosso encontro com a cruz. Nós vamos ter às 15h esse culto com Santa Ceia. Quem vier à igreja, depois nós vamos servir um café da tarde, gratuito, para todas as pessoas que vierem à igreja amanhã às 15h. Amém? Vai ser lindo. Então, hoje, 19h30, amanhã, 15h, sábado, 19h30, o nosso grito de aleluia, nossa renovação do nosso batismo. Vai ser maravilhoso sábado, gente. Então, esse é o tríduo pascal. Graças a Deus. Amém? Vamos então orar nesse momento, a oração final, a intercessão. Coloca aí suas necessidades. Né, Jane? Colocar a Raquel em nome de Jesus. Colocar o Rico, nosso irmão Davi, a Madalena, né, Paulinha, Angélica. Colocar o meu irmão Osmar, meu irmão Davi, como eu disse, Moisés, Ivete, Luzia, Marina, Maria. Colocar a nossa igreja, o Estevão, a Lídia, né? A Marisa, a minha vida. O Senhor me dê muita paz, muita sabedoria para pregar hoje à noite, né? Que o Senhor nos dê muita graça para dirigir esse santo culto, essa solenidade da ceia do Senhor. É tudo muito profundo, irmãos. Não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito com oração, com santidade. Então, que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando pelo Valquírio, isso mesmo, Alice. Né, Alice? O Valquírio, a Sueli, Peixoto. Vamos estar orando em nome de Jesus. Mateus Soares, Deus te abençoe, Mateus. Orar pela Lígia, pela sua mãe, em nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer essa intercessão.
Amém? Sobrinho Fábio Daniel da Silva, o Ayrton Lourenço. Olha que coisa. Vamos estar orando ao Senhor. Né? Juliano Alves de Souza, Deus te abençoe. Gabriel, Betinho, Carolina. A paz na Ucrânia, a paz no mundo, né, Elonede? Muito bom, Elonede, Jane, Deus te abençoe. Senhor, estamos colocando nas tuas mãos, Pai, esse mundo que sofre. Estamos colocando nas tuas mãos, Senhor, nossas necessidades. Pedimos que hoje seja um dia de cura e libertação. Pedimos o teu livramento e a tua paz. Pedimos a tua segurança e o teu cuidado. Toma, Senhor, a Rosane Rubinho, o Alex. Toma cada irmão e irmã que está ao vivo. Aqueles que vão assistir depois. Pai, abençoa o Reinaldo, a Sandra, a Juliana, a Luzia. Abençoe, Pai, meu irmão, minha irmã, Pai, que estão enfermos. Deus, nós oramos por todas as vidas, Pai. Por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui. Pai, toma aí a Suzy, o Fausto, os seus pedidos de oração. Pai amado, toma, Senhor amado, cada vida, Senhor, que está colocando diante de Ti o seu pedido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sê conosco, Pai. Abençoe esse dia. Ajuda-nos a viver esse dia para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, ó Deus, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Deus abençoe vocês. Vamos declarar assim juntos? Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Deus te abençoe, compartilhe muito esse vídeo. E você que vai assistir depois, coloca o teu nome embaixo. Estou assistindo agora, pastor. Que hora ele está assistindo? Coloca aí, tá bom? Você que vai assistir no YouTube, também lá no YouTube, coloca lá depois o seu comentário, tá bem? Deus abençoe. Tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus.